a nossa live. Que Deus possa falar grandiosamente com cada um de vocês, porque a palavra de Deus, ela não é minha, mas sim é a palavra de Deus que fala aos nossos corações. Então, neste momento, eu convido você a estar orando juntamente comigo. E creio que Deus é aquele que age através da oração, porque a oração é tudo. A oração ela é a chave de todas as respostas, de tudo aquilo que nós precisamos. É a oração. A oração é o único meio pelo qual nós temos de falar com Cristo e de obtermos nele a cura, a restauração, a libertação, a transformação, porque Jesus ele é suficiente na nossa vida. E quando venhamos ter esse entendimento que Jesus é suficiente, nós não precisamos buscar outros meios dos quais venhamos ter algum tipo de satisfação, seja pessoal, seja por meio profissional, não que seja errado buscar, mas a partir do momento que colocamos isso em primeiro lugar dentro da nossa vida, estamos deixando Cristo de lado. Estamos transmitindo uma mensagem do qual preciso mais das coisas do que de Cristo. E o Espírito Santo vai aos poucos sendo extinto da nossa vida. Porque Cristo, ele é tudo, Cristo é suficiente. Podemos ter tudo, mas desde que Cristo nunca saia do primeiro lugar, do centro da nossa vida. Porque tudo é por Ele, por meio dEle, para Ele. São todas as coisas. Quando nós tenhamos esse pensamento, essa convicção de que Cristo, ele é tudo na nossa vida, os nossos meios, os quais vão acontecendo dentro de nós, vai ser apenas um meio de glorificar a Deus. Então, neste momento, eu te convido a estar orando juntamente comigo, levantando o clamor, porque há vidas precisando muito de Cristo, há vidas que precisam se render aos pés de Jesus. Oh, Laodiceia! Eita glória, mulher de Deus! Há vidas precisando se render a Cristo, há vidas precisando conhecer mais de Deus. E eu convido você a compartilhar essa live para aqueles que precisam ouvir a mensagem de Cristo. E creio eu que vão ser pessoas que vão ser impactadas com a mensagem de Deus. Porque a mensagem não é minha, a mensagem é de Cristo. É Jesus que fala através da palavra. Nós temos em mão o maior manual, o maior tesouro que Cristo poderia deixar. Ele deixou a sua palavra para nós meditarmos, para nós buscarmos nele a sua resposta, porque Jesus é suficiente. Não precisamos buscar outro meio além dele. Por mais que podemos estudar, buscar conhecimento, podemos obter todas essas coisas, mas temos que entender que a palavra de Deus é a única que nunca vai ser extinta. Todas as coisas vão se passar nesta terra. Um dia vai se passar. Todos que estão aqui morando nesta terra, aqui 100 anos, ninguém mais vai existir. Mas a palavra de Deus vai permanecer sempre viva e eficaz, porque ela é a única que nunca vai passar. É a palavra de Deus, sempre vai permanecer viva dentro de cada um de nós. E o que nós tenhamos que fazer? Tenhamos que sempre compartilhá-la com aqueles que precisam ouvir, com aqueles que precisam ouvir a verdadeira, singela, a palavra de Deus. Neste momento, vamos estar orando juntamente comigo. Senhor meu Deus, Pai, eu apresento, Senhor, essa ministração a Ti, essas pessoas das quais irão chegar, aquelas que precisam do Senhor. Senhor Jesus, leve, Senhor, a essas palavras, Pai, a Tua palavra, porque a palavra não é minha, a palavra é Sua. Faz
faz a sua palavra ser ouvida, ser proclamada. Faça com que o teu reino avance através da tua palavra. Jesus, porque ela é a verdadeira verdade. Em tudo é por ela e para ela são todas as coisas. Porque tudo, a palavra é sua, Jesus. É por meio dela que venhamos ter a cura. É por meio da tua palavra que temos a libertação. Porque as mentiras de Satanás, elas só é combatidas com a tua verdade. E a verdade é a tua palavra. A tua palavra fala, Pai, se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. É a tua palavra que liberta. É a tua palavra, Jesus, que traz cura. É a tua palavra que sacia a nossa alma. É a tua palavra que alimenta o nosso ser. É a tua palavra que mata a nossa fome. Porque muitas das vezes nós não temos sede de água, nós não temos fome de comida, mas temos fome e sede de ti, que é a tua palavra. É a tua palavra basta, a tua palavra é suficiente, a tua palavra é cura, a tua palavra é saúde, a tua palavra é que nos sustenta, é a tua palavra que nos mantém de pé, é a tua palavra que nos restaura, é a tua palavra que nos fortalece, é a tua palavra que nos refrigera a nossa alma. Tudo é tua palavra, tudo é através do meio dela, porque o Senhor morreu naquela cruz, não foi em vão. Os nossos pecados foram imputados no Senhor, os nossos pecados foram transferidos para ti. O Senhor se tornou criminoso em nosso lugar, o Senhor se tornou vil em nosso lugar, o Senhor se tornou mentiroso em nosso lugar, o Senhor se tornou o homem mais cruel em nosso lugar, o Senhor se tornou um ser horrível em nosso lugar, para que nós venhamos ser justificados no Senhor, para que nós venhamos ser restaurados no Senhor. O Senhor se tornou um ninguém em nosso lugar, foi maltratado, foi violentado com aquelas chicotadas em nosso lugar. Aquela cruz que o Senhor carregou era para eu ter carregado. Aqui o seu ato mais singelo de amor, a qual o Senhor se entregou para nós, é para que nós venhamos se chegar mais a ti. Muitas das vezes nós nos abandonamos, Senhor, por causa do nosso coração. O nosso coração, Pai, é enganoso, é mau. E só o Senhor tem o poder de transformar o nosso coração, a nossa mente. Só o teu Espírito Santo tem o poder de mudar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e nos adequar e alinhar à tua palavra, porque a tua palavra é verdadeira, a tua palavra é a única que nunca vai se passar, é a tua palavra. Ainda que venha a perseguição, a tua palavra vai se manter de pé. Ainda que venha, Senhor Jesus, uma guerra, a tua palavra vai permanecer de pé, porque tudo é por ela, tudo é pelo Senhor, tudo é por ti. Muitos homens se renderam à morte por causa dela. Jesus Cristo, nós estamos diante do maior tesouro, que é a tua palavra, que é a tua verdade. Muitas das vezes a tua verdade dói, mas é ela que nos sustenta. Aquilo que nos dói nos fortalece, aquilo que nos dói nos leva mais perto de ti, aquilo que nos dói é para que nós venhamos nos adequar e nos arrependermos e voltar para ti. Não é para nós ter o evangelho que se adequa a nós, mas é o evangelho nós que temos que nos adequar à tua palavra. É nós que temos que ser obedientes à tua palavra. A tua palavra é o único meio pelo qual temos a libertação da nossa vida. A tua palavra é a única que tem o poder de mudar a história, de mudar lares, de mudar famílias, de restaurar e colocar pessoas de pé. É a tua palavra. Não há outro meio maior do que a ti. Não há outro. Oh, Espírito Santo, tudo é através da tua palavra. Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, oh, Jesus, tudo é pelo meio dela, tudo é pela tua palavra. Ainda que o homem diga que não tem mais jeito, mas a tua palavra diz que ainda que passe os céus e terra, a tua palavra permanecerá para sempre, porque o Senhor não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que o Senhor falou que faz, o Senhor vai fazer. Aquilo porque o Senhor não pode retroceder a tua palavra. Oh, Espírito Santo de Deus, é a tua palavra. É a tua palavra que nos fortalece. É através da
tua palavra, porque nada é em vão. Tudo que fazemos para o teu reino, nada é em vão. Nada é em vão. Oh, Espírito Santo de Deus, porque tudo é pela tua palavra. Oh, aleluia. Neste momento, convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué. Josué, capítulo 7. Livro de Josué, capítulo 7. Hoje eu estarei tratando um tema que chama a doutrina do pecado. É um tema que já está praticamente extinto das igrejas, dos púlpitos. Muitos não se prega mais e não fala mais sobre ele. E é muito importante nós nos atentarmos e voltarmos para a verdadeira doutrina, para a verdadeira palavra. Porque precisamos nos fortalecer e buscarmos cada dia mais a estatura de Cristo. Mas como que nós vamos crescer na estatura de Cristo? Como que o reino vai avançar se nós não nos atentarmos às principais doutrinas que consiste dentro da palavra? E a doutrina do pecado tem que ser pregada para que venha ser restaurado dentro de nós o que? O temor. E o tremor pela palavra. Porque muitas das vezes estamos dentro da igreja, mas há muitos daqueles que já dormem, já tá com as mentes já cauterizadas, já não sabe nem mais o que é culto, já não sabe nem por que vai a um culto. Mas por quê? Porque não tem um entendimento do que é um culto, não tem um entendimento do que é as escrituras, não tem um entendimento sobre quem é Cristo. E quando nós buscarmos entender sobre ele, as coisas mudam. E principalmente a doutrina do pecado é necessária para que dentro de nós venha ser ressaltado o quê? Uma obediência voltada à palavra de Deus. Porque quando nós deixarmos de dar ênfase à palavra de Deus, que é a verdadeira doutrina, principalmente a doutrina do pecado, que tem que ser falada, que tem que ser pregada, que tem que ser mencionada, e quando isso não acontece mais, o que gera dentro de nós? Gera algo que não, vou à igreja por ir, e vai no cotidiano, vai relevando, mas não tem um coração obediente, voltado para Cristo. E hoje eu quero estar ministrando esta palavra justamente por isso, a doutrina do pecado, para que nós venhamos ter dentro de nós o quê? O temor e o tremor pela palavra singela e verdadeira de Cristo. Porque nós temos que se voltar a Cristo todos os dias, obedecendo e voltar de todo o coração para a verdadeira palavra de Deus. Então vamos estar lendo. E prevaricaram os filhos de Israel no Átema, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do Átema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. E enviaram, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que estava junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel. Falou-lhes, dizendo, subi, e espiei a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai, e voltaram a Josué, e disseram-lhe, não suba todo o povo, suba alguns, 2.000 homens e 3.000 homens, a ferir a Ai, e não fadigues ali todo o povo, porque poucos são os inimigos. E subiram lá do povo alguns 3.000 homens. Agora no verso de número 7. E disse Josué, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão para nos dares nas mãos dos amorreus? Para nos fazer pertencer? Até aqui. Acã. O nome Acã significa
perturbação. E por significar perturbação, o que isso quer dizer? Quer dizer que o pecado traz perturbação. Perturbação à nossa alma, perturbação ao nosso coração e perturbação no meio de todos aqueles a quais estão inseridos. O pecado, ele nos atormenta e atormenta todos os que estão no nosso arredor. E Acã, ele pertencia à tribo de Judá. Ele era um dos soldados do meio do povo de Josué. Ele exercia a função de soldado, ele era um grande soldado. E a Bíblia vai nos dizer que eles tinham vindo de uma grande vitória que tinha acontecido dentro da cidade de Jericó. E eles deram a volta durante 7 dias. Agora imagina comigo, 2 milhões de pessoas dando a volta em toda a cidade durante 7 dias. Foi uma vitória esplêndida, foi uma vitória grandiosa, foi uma vitória para o povo de Deus, para o Deus de Israel, no comando a qual estava Josué. Josué foi um grande líder. Depois da morte de Moisés, Deus o levanta, Josué. E Josué, ele vai, quando ele se depara com aquele monte de pessoas, ele se vê fraco, ele se vê impotente, mas Deus fala o que para Josué? Seja forte e corajoso, porque Deus é contigo, e assim Deus também é conosco diante dos maiores desafios que nós venhamos passar. E Acã, ele era um homem que fazia parte desse exército de Josué, e ele estava na guerra quando foi a vitória de Jericó, quando as muralhas caíram, eles se tornaram vitoriosos. Só que acontece? Na vitória contra Jericó, a cidade de Jericó, Deus fala para Josué pegar os pertences daquele povo, que eram pertences muito valiosos aos nossos olhos. Eram ouro, prata, e Deus o fala para consagrar ele e levar à casa do Senhor, e deixaram lá como oferta as primícias. Só que Acã, ao olhar para aqueles tesouros, ele olhou, desejou e cobiçou em seu coração. Ele olhou a primeira vez, ok, mas depois ele dá aquela segunda olhada. A questão não é como nós olhamos. A questão é o nosso olhar diante daquilo que nós imaginamos, se obtesse certas coisas que não nos pertencem. Então Acã, ele olha aqueles elementos e ele o trata como despojo, mas não era despojo, eram pertences que agora já pertenciam à casa do Senhor, não pertencia ao povo de Israel, mas assim ao Senhor Jesus. Então ele vai olhar e em seu coração ele vai desejar, assim como fez Davi quando ele não quis ir à guerra, ele subiu ao terraço lá do seu palácio e ele olha uma mulher tomando banho chamada Betseba. A questão não foi ele olhar, a questão foi ele fixar os olhos, imaginar e trazer aquilo para o seu coração. Ele cobiçou, e por ele ter cobiçado, ele pediu para que aquela mulher viesse até ele. E assim, diante disso, o que nós vemos na história de Davi? Vemos que o pecado trouxe uma tragédia muito grande à vida dele. Grande foi a tragédia. Mediante isso, o que acontece? Diante desse fato, nesse meio tempo, Acã, ao desejar, ele o pega, aqueles pertences que não pertencia mais, nem mesmo ao povo de Israel, mas pertencia a Cristo. E detalhe, eles estavam dentro daquela terra de Canaã para conquistá-la para si. E ele só tinha passado por uma grandiosa vitória, que foi contra o Jericó, a cidade de Jericó. Os muros terem sido destruídos.
E ele agora que está ali dentro daquele território, o que que acontece? Agora eles têm que conquistar mais território, conquistando, conquistando, tomando para si. Mas Acã, ele olha, o deseja e o cobiça. E a cobiça começa por onde? Começa pelos olhos, começa a se alimentar e trazer aquilo para o coração. E a mente se torna o ventre do desejo e da malícia. Porque o diabo ele vai começar a dizer o seguinte em nossa mente. Ah, se pegar apenas um pertence, não vai fazer falta. Porque é apenas ao tanto de prata, de ouro, ao tanto de coisa que tem. Você acha que vai fazer falta um pertence você pegar? Ou dois? Ou três? E o pecado já foi deixando ele perturbado. Porque ele já tinha isso em seu coração. Detalhe, o pecado ele é sutil. Lembra de Adão e Eva dentro do jardim? A Eva, quando olhou aquela fruta, e Deus havia falado o quê? Para ela que eles não iam comer daquele fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não era para eles comerem. Tinha outros frutos. Mas Eva olhou, desejou e o cobiçou. E nisso os dois o pecaram. Não foi só um, os dois pecaram. E que pecado eles cometeram? O pecado da desobediência. E esse único pecado foi suficiente para banir Adão e Eva de dentro daquele jardim para sempre. Aí muitos podem dizer, mas apenas um único pecado? Sim, porque o pecado da desobediência está atrelado a vários outros pecados que tem a ver com os olhos, a cobiça. Então, tudo isso gerou o quê? Gerou que afastou eles de Cristo, porque o pecado faz uma separação entre Deus e o homem, porque Deus não é o Deus que nos afasta, mas nós que nos afastamos de Deus, porque vamos estar sempre querendo cobrir a transgressão de alguma forma, e a palavra de Deus fala que não tem nada encoberto que não possa ser descoberto, que não possa ser descoberto, ou seja, que não venha à luz, e que venha ser descoberto diante dele. Então, quando Deus entra naquele jardim, como que estava Adão e Eva? Eles estavam reclusos. Ou seja, não queria ser visto nem pelo próprio Deus. Isso é o pecado. O pecado faz com que venhamos ver que nós somos tão pessoas peçonhentas, mas que nós afastamos de Deus, sendo que o pecado tem que nos levar mais para perto de Deus, mas faz totalmente o contrário. Porque é assim que o diabo trabalha. Quanto mais estamos no pecado, mais o pecado quer que venhamos o quê? Nos afogarmos dentro dele, porque ele quer que nós venhamos morrer nele. Mas Cristo não tem isso para a nossa vida. Então Acã, ele olhou, desejou e cobiçou e quis. Ele pegou uma capa. Vamos lá para a palavra de Deus. Ele pegou a capa babilônica. Ele pegou prata. E ele pegou ouro. Vejamos só aqui. E será que no verso 15, e será que aquele que for tomado com anátema será queimado a fogo? Ele e tudo quando estiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada, fez checar a Israel, segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. Quando Josué foi para lutar em Ai, juntamente com todos os seus exércitos, eles perderam a guerra. Eles perderam. Diante disso, eles ficaram muito preocupados, porque o pecado de Acã, por ele ter pegado a capa babilônica, ter pegado o ouro, ter pegado a prata, esses pertences que pertenciam à casa de Israel, que agora se pertencia a Deus, porque foi consagrada a Deus, trouxe uma derrota em Ai. Eles não ganharam a guerra.
Muito pelo contrário, eles foram derrotados. E essa derrota teve por consequência 36 mortes de soldados por causa do pecado de Acã. Ou seja, o pecado não afeta só nossa vida. O pecado afeta a vida de outras pessoas que estão ao nosso derredor. Então, o pecado ele é cruel, o pecado é terrível. E Josué, quando ele viu aquela derrota e se deparou com a morte daquele soldado, ele rasga suas vestes. Em sinal de luto, em sinal de arrependimento, ele rasga mais os outros soldados e eles clamam a Deus e eles se arrependem e eles buscam entender o que de fato estava acontecendo. Porque eles não sabiam por que eles tinham sido derrotados em Ai, sendo que eles tinham acabado de ser grandiosamente vitoriosos em Jericó. Então, como que eles tinham sido derrotados agora em Ai? Só que eles entraram em jejum, eles entraram em oração, eles clamaram a Deus. E Deus mostrou a Josué que tinha uma pessoa com o seu pecado encoberto. E precisava ser descoberto. Só que o que acontece? Se Acã tivesse se arrependido do seu pecado, isso não teria acontecido. Se Acã tivesse voltado atrás enquanto ele teve tempo, isso não tinha acontecido. Assim, muitas das vezes somos nós. Estamos errando, sabendo que estamos errando, mas não nos arrependemos dos nossos pecados enquanto há tempo de nos arrepender. Porque Deus dá tempo para nós nos arrependermos. Deus dá tempo, Deus dá chance, Deus dá oportunidade para que nós venhamos se arrepender. Lembra lá da Babilônia quando invade Israel? Quando eles invadem o templo e destrói a cidade, deixa devastada, Deus não tinha levantado profetas? Deus levantou Isaías, Deus levantou Jeremias, mas ninguém deram ouvidos às profecias e muito menos aos seus profetas. Muito pelo contrário, mataram Isaías. Isaías foi morto com uma morte cruel, terrível, porque ele foi cerrado ao meio. Jeremias foi jogado dentro de uma cisterna. O próprio chefe do sacerdote Fassur cuspiu em sua cara e o jogou lá dentro da cisterna, deixando ele passar fome, deixou ele passar sede. E quando ele foi lá de novo pregar contra o pecado, ele levou tapas na cara, ele foi cuspido novamente, ninguém dera ouvido. O próprio rei pegaram os seus pergaminhos e o picotou e jogou ao fogo as palavras de Deus, porque ele pouco se importava. E quando ele falava para o rei que Israel iria ser invadido pelos caldeus, que era o rei Nabucodonosor, um reino muito poderoso, ele riu da cara de Jeremias, ele zombou de Jeremias, porque ele achava que diante da majestade do seu exército, do teu reino, seria impossível um rei dos caldeus conseguir invadir Israel e destruir o templo, que é o templo do Senhor. Exatamente, é o templo do Senhor, quem governa é o Senhor, e se o Senhor der ordem para ser destruído, nenhum homem tem o poder de dizer que ele não será destruído, porque se a casa de Deus quem manda é ele. Oh, aleluia! Não é o homem quem manda, é Cristo quem manda. Oh, aleluia! É Deus quem governa, não é o homem quem governa, é Cristo, a casa de Cristo, tudo pertence a Cristo, o reino é de Cristo, e para ele, por ele são todas as coisas. Então, o que acontece? Israel é invadido e destrói tudo. Isso foi por quê? Porque eles não quiseram se arrepender dos seus pecados. E quais eram os pecados que eles estavam cometendo? Idolatria contra a palavra de Deus. Uma hora eles estavam lá servindo seus deuses, outra hora ele estava dentro do templo adorando a Deus, adulterando contra a palavra de Deus. E muitas das vezes estamos assim, muitas das vezes o povo de Deus se encontra assim. Uma hora estão adorando a Deus, outra hora estão adorando os outros deuses, outra hora estão adorando a si mesmo, adorando seu conhecimento, adorando a sua casa, adorando os carros, adorando tudo menos a Cristo. E sendo que ele tem que ser prioridade, e ele tem que ser adorado, e ele tem que ser em primeiro lugar dentro da nossa vida. Não é errado ter pertence, o errado do nosso coração está nos pertences.
Oh, aleluia! Não é errado você ser rico, seja multibilionário. Não há erro nenhum. O pecado está em nós colocar o coração nisso. E Acã colocou o coração dele exatamente nos pertences, no ouro, na prata. Ele colocou seu coração naquele ouro, em tudo que ele viu. Ali estava o coração de Acã. E ele pegou e colocou debaixo do seu arraial. Ele cobriu, ele tampou. Ninguém vai descobrir. Mas dos olhos de Deus nada passa. Os olhos de Deus estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Ele está em todos os lugares. E a derrota trouxe 36 mortes. Então Josué entrou em jejum, entrou em oração, Deus o mostrou. Ele se santificou. E quando ele viu, se deparou com aquilo, e ele foi agora verificar todos as pessoas, ele foi verificar as pessoas ali que estavam acampadas da tribo de Judá. E quando ele chega diante do arraial de Acã, na sua tenda, que antes eles moravam em tenda, quando ele chega, Acã confessa: eu pequei. Fui eu. Só que ele confessou, já era tarde demais, porque Deus já tinha falado para Josué. E agora então, ele mostra ali para Josué, ele descobre, dali a capa, dali o ouro, dali a prata. E o que acontece? Deus destrói. Deus destrói Acã e toda a sua família. É isso que o pecado faz conosco, quando nós não nos arrependemos dele, seja qual for. Quando nós não nos arrependemos dos nossos pecados, o pecado nos destrói. Muitas das vezes você pode falar: Jeffrey, eu estou de pé. Ninguém sabe, mas eu estou de pé. Mas pode ser que os seus sonhos estejam destruídos, sua vida, a sua família. Pode ser que a casa esteja destruída. Pode ser que você já esteja insensível à voz de Deus. Alguma destruição já aconteceu, mas por não ter o discernimento, ainda não enxergou, ainda não viu. E Deus quer que nós venhamos ter discernimento, mas como que vamos ter discernimento se estamos com nossos olhos tampados diante do pecado, escurecido pelo pecado, embaçado pelo pecado? E o pecado destrói a mente, destrói o coração, destrói nossas ações. Por mais que muitas das vezes podemos falar: Jeff, eu faço coisas boas, mas se as coisas boas que muitas das vezes venhamos fazer, a intenção é para ser visto, a intenção é para que nós venhamos ser glorificados, a intenção é para ser mencionado o nosso nome, estamos errados. Nós temos que fazer o bem, praticarmos o bem, porque é para honra e glória de Deus, porque é Ele que tem que brilhar, é Ele que tem que aparecer, é somente Ele. O pecado é cruel, mas o que eu quero dizer para você nesta noite não é para te apontar, porque o pecado já faz isso por si só. O pecado já nos aponta, o pecado já nos castiga, o pecado nos aprisiona, o pecado traz escravidão, o pecado nos mata, o pecado nos fere, o pecado nos perturba, o pecado nos traz ira, ódio, rancor. Tudo isso é o que? Pecado, inveja, pecado. Então o pecado por si só, ele já nos acusa o tempo todo, nos atormenta o tempo todo. O que eu quero dizer para você nesta noite é: volte-se para Deus, se arrependa dos pecados, se arrependa e volte-se para Deus enquanto há tempo. Enquanto Ele está dando tempo para voltarmos para Ele, volte-se para Deus, volte-se. Não volta para Deus mediante aquilo que Ele pode fazer, mas volte-se para Deus mediante o que Ele pode fazer no seu coração, na sua mente. Volte-se para Deus. Volte-se para a verdadeira Escritura, para a verdadeira palavra. Volte para Ele. Ele quer que nós venhamos ter o quê? Ele quer que nós tenhamos Ele em nosso coração. Jesus quer morar em nosso coração. Jesus quer morar em nossa mente. Volte-se para Ele, se arrependa, porque nós não sabemos o dia nem a hora
que Cristo pode vir e levar eu ou você para morar com Ele. A vida é muito curta, a vida é um sopro, mas eu quero te dizer que a vida é um presente. Viver nesta terra é um presente. Não destrua o presente que é a sua vida no pecado. Não destrua. Viva a sua vida para a honra e glória de Deus. Não destrua a sua vida achando que não tem mais valor, achando que não tem mais o que recursos, achando que não tem mais jeito. Viva a sua vida, que é um presente de Deus, para o reino, para a glória dele, e não no pecado, porque um dia no pecado é um ano a menos da sua história ser contada na terra. Um dia no pecado é uma consequência muito séria. Não se renda mais ao pecado, abandone o pecado, seja ele qual for, abandone ele, larga dele e volte-se para Deus, volte-se para Ele, independente da forma que você se encontra, volte-se para Ele, abandone ele, larga dele. Eu acredito que Acã, se pudesse voltar atrás, ele teria se arrependido antes e teria entregado aqueles itens que ele mesmo colocou como despojo antes, porque ele foi consumido, ele foi morto, porque é isso que o pecado faz conosco. O pecado nos mata, o pecado nos fere, o pecado nos machuca, o pecado nos traz tortura. O pecado, ele é cruel, porque o diabo, o que ele quer? Ele quer que nós venhamos ficar cada dia mais presos nele. Ele quer que nós cada dia venhamos ficar mais fissurados, perturbados. O pecado quer nos dominar, quer nos controlar. Controlar nossa mente, controlar nosso coração, controlar nossas ações, controlar nossa postura. O pecado quer nos controlar por inteiro. Mas Jesus Cristo, ele veio para que nós venhamos ter vida. E vida eterna. Se verdadeiramente o Filho, se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Venha Cristo. Venha Cristo. Confesse o seu pecado para Jesus. Confesse hoje o seu pecado para Jesus. Fala: Jesus, eu errei. Jesus, eu pequei. Jesus, eu sou um pecador. Jesus, eu reconheço o meu pecado. Confesse para Ele. Fala seu pecado para Jesus. Coloca o dedo na ferida e fala para Ele. Porque Ele é o único que tem o poder de mudar e transformar a sua história. É Jesus, não é um homem. O homem muitas das vezes vai olhar para mim, vai olhar para você, vai nos julgar, vai nos criticar, vai nos frustrar. Mas quando olhamos para Cristo, para Ele é o único que não vai nos julgar, mas é o único que vai pode até nos machucar, mas com a palavra dele que é verdadeira e reta. Isso nós não tem como mudar, porque a palavra de Deus nos confronta com todos os nossos erros, confronta com os nossos pecados, e não é por nosso mal, é para o nosso bem. Servir a Deus é felicidade, mas não é facilidade. É libertador, mas desde que nós nos adequando à palavra de Deus, porque muitos querem que a palavra nos adequa. Não, nós que temos que nos adequar à palavra de Deus, porque ela é o único meio que nós temos a vida eterna. Ela é o único meio no qual Jesus, ele entregou a sua vida para que nós venhamos ter o quê? Ser livre, ser filho. E viver é uma dádiva. Viver é um presente de Deus. Então, que Jesus quer que você tenha? Jesus quer que você desfruta da sua vida. Mas no pecado não tem como. O pecado, no começo, ele pode até ser gostoso, mas depois ele vai mostrar de fato quem ele é. Perturbador, machucado, nos fere, nos machuca, nos perturba, nos atormenta. E é tudo isso que o diabo ainda lança sobre a nossa vida, dizendo que não tem mais jeito. E que o nosso único meio é esquecer que Cristo existe e cada dia mais nos afundar dentro do pecado. Não faça isso com você. A sua vida é um presente. Independente se você está numa situação, numa circunstância não favorável, olha para Cristo, porque Ele é suficiente e a sua vida é um presente. Não estrague ela na mão de Satanás, porque tudo que ele quer é você para ele. Mas Cristo morreu naquela cruz para que você pudesse ser dele.
e ser livre nele, ser fortalecido nele. Oh, aleluia! Não deixe que a circunstância te afaste de Deus, mas permita que essa circunstância que você está passando te aproxime de Deus, porque na palavra dele ele vai mostrar que ele é suficiente na nossa vida e que ele é tudo, e que ele é poderoso, e que ele é fiel para cumprir, para fazer aquilo que nós não temos sequer condições de acreditar, mas quando nós vamos com fé comprar Deus, Deus é aquele que muda a história, Deus é aquele que muda as situações. Mas você pode dizer para mim: Jeffrey, meu pecado ele é cruel, meu pecado é terrível, Deus não vai perdoar. Deus é aquele que mudou e transformou a vida de Raabe, uma prostituta, mas que se rendeu a ele. Abandonou tudo, a idolatria, porque a prostituição é uma idolatria. Muitas das vezes você pode me dizer: Jeffrey, eu nunca fui a um prostíbulo, mas talvez seu coração seja o próprio prostíbulo. Se arrependa disso hoje. Se arrependa e venha a Cristo. Venha a Cristo. Fala: Senhor, eu pequei. Jesus, eu pequei, o meu coração é mau, a minha mente é mau, e eu me arrependo, e eu quero uma nova história, eu quero um novo coração, eu quero uma nova mente, eu quero uma nova vida, eu quero que o Senhor faça de mim um novo ser para a sua honra e para a sua glória. Eu não quero a aprovação dos homens, mas eu quero a aprovação do Senhor sobre a minha vida, e Ele há de te responder, e Ele há de fazer na sua vida, e Ele há de te regenerar e te dar um novo coração, uma nova mente. Não tem pecado nenhum que Ele não possa destruir com a força do sangue dele sobre a nossa vida. Não tem vício que Ele não possa libertar da nossa vida. Não tenha sequer condição alguma que Ele não possa fazer sobre a nossa vida. Jesus é aquele que transformou, mudou a vida de Ruth, uma mulher moabita, uma mulher idólatra. Ela não foi para Israel simplesmente por causa da ceifa que estava tendo lá. Ela foi porque ela acreditou num Deus vivo. Ela se voltou a Deus. E é isso que Cristo quer que nós façamos. Nos voltemos a Ele, não por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é. Verdadeiro, justo, maravilhoso, glorioso, santo, mestre, poderoso, invencível, imbatível. Não há outro maior que Ele. Não há outro. Só o fato de você estar respirando, isso se chama Cristo. Só o fato de você estar enxergando, isso se chama Cristo. Só o fato de você estar andando, se chama Cristo, te dando mais uma chance de você voltar a Ele. Só o fato de vocês terem se levantado hoje, isso significa que Cristo tem te sustentado. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Poder contemplar a criação da natureza de Cristo é lindo. Aleluia! Jesus é aquele que muda a circunstância. Não tem pecado que Deus não possa tirar a força de Satanás sobre a sua vida. Creia, meu irmão, que Cristo vai mudar a sua vida. Creia que nada é para sempre. Tudo tem um fim. Creia nesse Deus que muda a história. Creia nesse Deus que muda a circunstância. Creia nesse Deus que faz o novo todos os dias. Creia nesse Deus, porque Deus fala: portanto, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, ou seja, aqueles que foram justificados. Oh, aleluia! O diabo quer que nós venhamos estar sempre nos culpando pelo pecado, sentindo culpa pelo pecado, sentindo culpa pelo passado, mas Jesus quer hoje remover o poder, a força e a culpa deste pecado. Volte-se para Cristo, venha para Cristo, porque Ele está de braços abertos para receber quais seja a sua situação. Não olha para o homem.
Não olha para o homem que o homem tem a dizer, porque muitas das vezes é para nos derrubar. Mas olha para aquele que quer te ver de pé e vivo e bem, para a honra e glória dele. Saiba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Não dê mais alimento para o diabo trabalhar mais na sua vida. Não se alimente mais do pecado. Desista dele. Mas você pode dizer, tia filha, eu não consigo. Deus fala na palavra dele que ele é a nossa força, que ele é conosco e que ele estará conosco até a consumação dos séculos. Mas você pode dizer, Jeffrey, eu não consigo, eu já tentei, eu já fiz de tudo. Deus vai dizer lá em Isaías que ele é aquele que passa pelo fogo. Sob o rio não submergirão. E não vamos nos afundar na água, porque ele passa conosco. Ele está conosco, porque o fogo não nos queima. A água jamais vai fazer nós nos afundar, porque Jesus é conosco. Jesus não desistiu de mim, ele não desistiu de você, mas muitas das vezes somos nós que nos abandonamos a ele. Não importa quantas das vezes você caiu, para tal número de pecado, a tal número de perdão. Mas volte-se para Cristo. Volte de verdade para Cristo. Porque Ele quer curar a sua alma. Ele quer curar o seu emocional. Ele quer curar o seu psicológico. Ele quer te dar uma cura que só tem nele. Só Ele pode nos curar. Só Ele pode nos fortalecer. Só Ele tem o poder de nos colocar de pé vivo. Volte-se para Deus. Volte. Não fica mais nenhum dia nesse pecado. Seja ele de estimação, seja ele qual for. Cristo tem o poder de derrotar e de aniquilar a força do pecado. O poder e o domínio do pecado. Fale para ele, confesse a ele e diga para ele, Deus, eu não aguento mais, mas Satanás me acusa. Ele diz que eu não vou conseguir. Ele diz que eu não tenho mais jeito. Ele fala na minha mente com as suas mentiras. Fale para Deus, argumente diante de Deus o que Satanás muitas das vezes coloca na sua mente. Argumente diante de Deus, porque Cristo vai te dar vitória. Cristo vai te pôr de pé, porque não há nada neste mundo que Cristo não possa fazer, porque ele é poderoso, ele é soberano. A palavra dele é o único meio pelo qual derrota Satanás. Seja qual for o que você estiver passando, seja o pecado mais terrível que seja, não importa. Volte para Cristo. Volte para Cristo. Não dê ouvido o que as pessoas têm a dizer, porque muitas das vezes elas não querem o nosso bem. Ela quer o nosso mal, mas Jesus quer o nosso bem. Jesus Cristo quer que nós venhamos a Ele. Volte-se para Ele. Faça uma volta para Ele. Não abandone você. Não se abandone, não se torture mais. Porque é isso que o diabo quer. O diabo quer que nós venhamos ficar cada dia mais torturados. Mas Cristo quer pôr paz na sua alma. Jesus Cristo quer pôr paz no seu coração e na sua mente. Nesta noite, vamos estar orando juntamente comigo. Senhor, meu Deus, Pai. Jesus, alcança essas pessoas, Pai, que precisam, Pai, do Senhor. Todos os dias. Eu preciso. Essas pessoas também. Para que elas venham se voltar a Ti, Pai. E se arrepender dos seus pecados. Seja uma mágoa que está ali assim nesse coração. Uma amargura. E tudo isso é pecado, Pai. Porque são coisas mal resolvidas. Mas que essas pessoas, Pai, hoje venham se voltar a Ti. Se arrepender. E não olhar para aquilo que os outros fizeram com elas. Ou deixaram de fazer. Mas olhar para Ti que mesmo o Senhor não tendo o porquê morrer naquela cruz, morreu por nós. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Alcança essas vidas, Pai. E que elas venham dar uma meia volta, voltar para Ti. Dar uma volta em seu pecado e voltar para o Teu reino. Em nome de Jesus, amém. Oh, aleluia. Muito obrigado. Agradeço a vida de cada um de vocês que passaram aqui nesta live. E que Deus possa falar grandiosamente com cada um. E continuar falando. E continuar ministrando aos seus corações.
Muito obrigada pela vida de cada um de vocês. E que Deus possa falar mais e mais com cada um. Porque a palavra é dele, a palavra é vida, a palavra é o único meio que nos coloca de pé. Mesmo diante de situações adversas que podem nos acontecer. Porque viver é um grande desafio, mas se torna um desafio maravilhoso, grandioso quando nós vivemos para a palavra de Deus e para o reino dele. E todo aquilo que venhamos ter de medo, Cristo é aquele que destrói todos os medos, para que nós venhamos ter vida e vida em abundância e plena nele. Volte-se para Cristo, porque Jesus nunca esqueceu de você, ele nunca te abandonou. Mas somos nós que muitas das vezes nos abandonamos. Mas Jesus não quer que nós nos abandonamos. Jesus quer que nós voltamos para Ele. Em nome de Jesus, que a sua vida hoje seja alcançada por esta palavra. E que possa reinar Cristo a partir de hoje em seu coração. Volte-se para Ele. Volte de coração, de mente, de atitude, independente. Volte-se para Ele. Não olhe para o lado, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, mas olhe para Cristo. Olhe para Ele. Porque o diabo quer que você permaneça no jeito que você está, porque para ele está ótimo, porque ele quer você para o reino dele, que é o reino do inferno. Mas Jesus quer você para o reino dele, que é um reino de paz. Volte para Cristo, em nome de Jesus. E assim, fica na paz grandiosa desse Deus maravilhoso. Oh, glória! Fique com ele, e não abandone. E por mais que você se sinta fraco, Cristo é forte. Por mais que você se sinta sem coragem, Jesus é aquele como falou para Josué: seja forte e corajoso, porque eu sou contigo e ele é contigo também. Aleluia! Glória a Deus! Oh, glória! Fique com Deus. Tenha uma ótima noite. Em nome de Jesus. Amém.